Pai de infinita bondade, com a sua permissão, estamos aqui reunidos novamente para a busca do entendimento de nós mesmos, para a busca do entendimento da verdade, para a busca do caminho que fatalmente temos que seguir, pois você nos criou para nós, através do nosso trabalho, das nossas escolhas, chegarmos a sermos que nem Jesus. Por isso ele disse que nós devíamos carregar nossa cruz e seguir seus passos. Carregar nossa cruz significa aceitar as situações educativas que você coloca na nossa vida. Que nós, com o Evangelho de hoje, saibamos enxergar a educação por trás do que chamamos de dificuldades. Auxilia cada um de nós nessa percepção menos ilusória do que estamos fazendo aqui, Pai. Muito obrigado por essa nova oportunidade. Que assim seja. Então, do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Mesmo tendo te perdoado frequentemente, Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, a vossos irmãos, como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos se só vos tivessem feito ofensas leves. Espíritas, não esqueçais que, tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se, nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um.
Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda a noite, dizendo: não tenho nada contra meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Então, vamos conversar na noite de hoje um pouco sobre a questão do perdão. E quando a gente conversa sobre esse ponto que Jesus traz aqui para nós, de forma que a gente trabalha a nossa mente, a doutrina espírita amplia a nossa visão quando ele traz aqui para nós um aprofundamento nessas palavras de Jesus para facilitar não só o nosso entendimento, como a possibilidade de vivência daquilo que está contido no ensinamento. E Simeão traz aqui para nós esse ponto importante em relação a gente estabelecer uma frequência de pensamento, uma frequência mental, aonde a gente aprenda a lidar com as situações que são trazidas para nós. Ele coloca aqui: perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Então, se a gente pensa em frequência, se a gente está pensando em recorrência, como ele está colocando aqui para nós, a gente tem que compreender que a nossa mente, ela trabalha exatamente dessa forma. E muitas vezes a gente recebe estímulos, e esses estímulos, eles fazem um percurso dentro da nossa mente. Eles tocam em nós e o nosso pensamento vai caminhando com aquele estímulo em todo o nosso fluxo mental. E eu acho interessante ele colocar para nós, para refletir, e pensar nas ofensas que são frequentes, porque a gente muitas vezes vive situações tão recorrentes no dia a dia, aonde a gente às vezes até nem consegue compreender por que essas situações elas são repetitivas, recorrentes. E se a gente não se debruçar sobre o entendimento da educação divina, da pedagogia divina, a gente não vai conseguir suportar essas situações de forma que elas sejam produtivas para nós como espírito. Porque aqui, essa questão da ofensa frequente, ela precisa ser aprofundada por nós, de forma que a gente olhe para as situações, e essas situações frequentes a gente compreenda que a gente tem necessidade dessa vivência. E Deus jamais desejaria o mal para os próprios filhos. Então, essas ocorrências, essas ocorrências frequentes, elas vêm com o intuito do nosso aprimoramento como espírito, do aprimoramento da criatura frente àquilo que ela está vivenciando. E se eu não aprender verdadeiramente o que é esse perdão que Jesus está ensinando para nós, a gente vai continuar vivenciando situações e a gente vai estagnar. A gente fica estagnado sem muitas vezes compreender. E no começo às vezes a gente pode até aceitar, mas essa aceitação irracional às vezes da nossa parte, onde a gente se submete, mas na intimidade ainda existe uma rebeldia, uma revolta, a gente, com o passar do tempo, a gente vai enfraquecendo frente àquela situação e acaba sucumbindo. Quando há uma grande durabilidade
dessas ofensas e a gente cede, é uma prova que esse perdão que a gente estava achando realizar, ele não passa, obviamente, de um aprofundamento no entendimento, mas uma dificuldade na vivência. Porque se houvesse realmente uma construção na nossa intimidade, ou seja, uma transformação de como a gente sente aquilo que chega em nós, a frequência pouco importaria. Não nos causaria cansaço, não nos causaria sucumbência. Quando a gente sucumbe, é um indicativo para a gente refletir sobre a verdade de nós mesmos, né? A verdade que a gente já às vezes consegue lidar com a situação, mas que a gente ainda não tem uma transformação na intimidade. E muitas vezes isso pode até chocar, né? Essa fala pode até chocar a nossa mente, porque a gente acha, né, que porque às vezes a gente sucumbiu, que isso significa uma impossibilidade de ser da forma correta, como Jesus está colocando aqui para nós. Agora, se Jesus coloca para a gente que é possível, a gente tem que analisar de forma que a gente use a inteligência e entender que não é um movimento mágico, milagroso, mas um movimento que depende do meu trabalho, do meu esforço. E se eu trabalhar, se eu me esforçar, com o passar do tempo a gente vai ter essa construção. E quando a gente tiver essa construção, a gente não tem que se preocupar se a gente tem ou não ela, porque ela é algo natural. Toda vez que a gente se ocupa com algo, né, se preocupa, né, que é uma ocupação com algo, é sinal que aquilo ainda não tem raízes profundas em nós. Então, são várias possibilidades onde a gente vai se analisando e a gente vai vendo que a gente tem o progresso, que a gente tem os avanços, mas que essas transformações às vezes fazem com que a ausência de outras transformações fazem com que a gente acabe sucumbindo. Se a gente se deixa levar pela prepotência de que a gente já chegou lá, é muito mais fácil da gente cair, porque a gente não trabalhou ainda esse sentimento da prepotência. Então a gente muitas vezes acha que por realizar esse ato várias vezes, a gente já está no ponto que nada me atinge. Às vezes a gente tem essa ilusão. Mas as leis divinas, elas nos convidam a não ter algo que está presente somente na nossa mente, né, como uma construção de que a gente já chegou lá, mas as leis divinas, elas trazem para nós aquilo que é necessário que a gente provacione. Então, provas e expiações são algo que faz com que a criatura, ora em um, ora em outro, ela vá se depurando, vá se aprimorando e vai tendo um choque de realidade, onde às vezes a gente tropeça, mas porque a gente não trabalhou aquele valor que está intrínseco e ligado àquela situação. Então às vezes a gente acha que a gente já chegou no ponto que perdoa tudo, que aceita tudo, né? Fala assim, não, eu já sou uma criatura assim. E aí vem uma determinada prova que mostra para a gente claramente que a gente está navegando na onda da prepotência, e aí a gente muitas vezes se desespera, mas esse desespero, né, que a gente acha assim, eu não consigo, eu não aprendo, eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer isso aqui, é porque a gente se iludiu. Então a gente tem que parar e olhar para nós com uma realidade que o Simeão traz aqui para nós, de forma que a gente verdadeiramente, enxergando o ponto que eu me encontro,
eu não acho que eu já cheguei lá. Eu acho que isso é um pensamento que toda criatura tem que desenvolver, né? Toda vez que a gente acha que a gente já chegou lá, a gente tem a humildade de reconhecer que a gente está mais próximo do princípio do que ter chegado lá. Porque a gente nunca vai chegar lá onde a gente está imaginando, né? Porque sempre na criação a gente vai se desenvolver, vai crescer. Não tem como a gente estagnar, porque a obra divina ela nunca para. Se a gente olha para a natureza, se a gente olha para o mundo, né, que a gente está inserido, a gente vê o ciclo das coisas e a gente observando o ciclo de planta, de animais, você vai vendo padrões de repetição, onde você vê que sempre tem algum desenvolvimento, algum aprendizado, e a gente não consegue às vezes ter essa percepção. Quando a gente olha para os animais, né, a gente percebe claramente isso, que há um crescimento, né, há uma evolução. Se existe isso para os animais, que dirá para nós? Então, se a gente continua frequentemente, né, avançando, progredindo, crescendo, e eu acho que até se isso não fosse uma realidade, a gente com certeza, né, estaria num caminho onde a gente vai encontrar uma parede uma determinada hora. E isso não é condizente com Deus, né? Por isso que eu falei da questão da natureza, dos animais, desses processos que são repetitivos, constantes, e sempre há um acréscimo. A gente obviamente está falando de imperfeições, mas mesmo na perfeição também há voos maiores, obviamente, para as criaturas, né? Dado o tamanho, né, do universo, que é incalculável. Se ele é incalculável, é sinal que sempre vai ter algo para você poder aprender, por mais que você, quando você acha que chegou lá, você tem mais um pouquinho para ir. Então, quando a gente começa a olhar para isso, né, e começa a ver a amplitude do que ele está trazendo para nós aqui na noite de hoje sobre essa questão do perdão, a gente começa a entender que realmente é algo natural o perdão infinito, porque o nosso desenvolvimento ele é eterno. Então esse perdão eterno, esse perdão que nós vamos realizar pela eternidade, ele é condizente com tudo aquilo da criação, né, que Deus mostra para nós. Então, se a gente se ilude muitas vezes achando que já fez essa construção, a gente está colocando o quê? Uma parede na nossa frente, e essa parede ela não existe. Então, a gente vai ter esse desenvolvimento do perdão, obviamente, que ele está colocando aqui para nós, mas a gente nunca pode esquecer que o desenvolvimento ele sempre é eterno da criatura. Então, a hora que a gente tiver essa compreensão, a ação ela vai ser tão natural que pela eternidade a gente vai vivenciar esse processo sublimado com o desenvolvimento dos demais sentimentos, com tudo interligado e integrado, né? A gente vai agir com essa virtude do perdão que ele está trazendo aqui para nós, mas é algo que está tão firme em nós e já chegou no ponto de amadurecimento que não vão existir outros desequilíbrios que contaminem essa ação. E aí a gente realmente está chegando nesse ponto de felicidade, onde obviamente, né, a eternidade sempre vai estar acrescentando para nós.